Sou Rodolfo Pereira, sou da GE. E eu quero mostrar um pouco de como a impressora 3D impulsionou nossos reparos dos motores, né, lá na GE Selma. A GE Selma, vou falar um pouquinho sobre a empresa, né? É a maior empresa de revisão de motores aeronáuticos da América Latina. Nós ficamos em Petrópolis, uma cidade imperial, lá no alto da montanha, 838 metros do nível do mar. Só por motivo de curiosidade, era a residência de verão de Santos Dumont, então é uma cidade que está ligada bem com a aviação. Então, essa é a nossa planta principal em Petrópolis. Faz parte também da planta 2 bancos de prova, um banco de provas no Rio de Janeiro. O novo banco de provas está sendo construído na cidade de Três Rios, entrega na próxima semana. E um prédio para montagem de motores new make, né? As peças novas e são montadas e enviadas para teste. Nessa planta aqui, o motor chega todo desmontado, limpo, inspecionado e reparado localmente. É a 4ª maior empresa em exportação no Brasil, uma empresa com uma receita em 2017 de 2 bilhões de dólares. Tá? Temos capacidade de fazer mais de 500 revisões de motores por ano, 1.650 funcionários, um pouco mais, e mais de 9.000 motores revisados em toda a história da GE Selma. Temos mais de 30 clientes. Né? Esse é o nosso portfólio atual, né? São todos os motores que nós podemos fazer revisão. Trouxe aqui a título de curiosidade, né? Acho que é legal a gente ver o que está debaixo daquela carenagem lá do avião. Então, esses são todo o nosso portfólio, todos os motores de ESG que a gente consegue fazer, né, o reparo e a revisão lá na Serra de Petrópolis. Agora, eu trouxe um pouquinho dos nossos clientes. Temos mais de 30 clientes e 95% dos nossos clientes são externos, não são brasileiros. E o que faz o cara tirar o motor lá do outro lado do mundo e mandar lá para a Serra de Petrópolis? Será que é só custo? Qualidade? É um pouquinho de cada coisa disso, sim. Qualidade, prazo e custo. A GE Selma é uma empresa hoje que os 3 pilares, o que nos mantém competitivos é esse: a qualidade, o prazo e o custo. A gente está falando de motor de avião. Lá em cima não tem acostamento. Deu algum problema, meu amigo? Ateu acredita em Deus na hora. Então, o que nos faz conquistar esses 30 clientes, mais de 30 clientes, lá do outro lado do mundo, e nos manter competitivos? Inovação. A indústria digital é muito mais do que a gente botar computador na oficina, botar tablet na oficina. É muito mais do que isso. A gente tem alguns exemplos aqui dessa indústria 4.0 que tanto se ouve. E por que eu fiz questão de botar mudança de mindset maior que as outras? Porque tudo começa com mudança de mindset. A gente sabe que o Brasil passa por tempos de crise, investimento é caro, então as soluções, né, realidade aumentada, Big Data, internet das coisas, são coisas caras. E a gente sempre deixa essas coisas de inovação um pouco para depois. Só que eu acho que a gente tem que ter medo do mercado, sim. A gente não vai sair igual o kamikaze, se aplicando para todas as tecnologias que estão aparecendo. Só que eu acho que a gente tem que fazer uma mudança de pergunta. Eu acho que a nossa indústria hoje se pergunta muito para quê? Para quê? Para que eu vou usar a manufatura aditiva? Para que eu vou usar a automatização? Eu acho que as perguntas têm que ser mantidas, sim. Mas eu acho que a gente tem que mudar a pergunta. Por que não? Eu acho que aí, quando a gente teve essa mudança de mindset, e veja bem, mudança de mindset não custa nada. Né? Não custa nada. Os outros custam. Então, se a gente conseguir ter essa mudança, uma percepção diferente, e de preferência uma percepção antes dos nossos concorrentes, eu acho que a gente tem bastante a ganhar. E falando um pouquinho sobre manufatura aditiva na GE. Hoje, próximo slide, e ligado com a parte de aviação. Hoje a gente tem essa peça, a motivo de curiosidade, que é o full nose do LEAP. Tá? Essa foi a primeira peça 100% impressa, aprovada pelo órgão americano a voar. Então, eram 20 peças, hoje é uma peça única, uma peça só. Com todo esse projeto, teve uma redução de 25% na redução do peso dessa peça. E é uma peça hoje 5 vezes mais durável. Uma peça que não leva solda, não leva brasagem, não leva nada. Ela é 100% impressa. Tá?
A estimativa da GE é entregar 100 mil fulnosos para incorporar o LEAP, que é aquele motor ali em corte. LEAP é o maior sucesso de vendas da GE hoje. As filas estão gigantescas de entrega. Então, e por outra curiosidade, ontem foi impressa a peça 30 mil. Ontem. Então, até 2020, eles querem entregar 100 mil peças para incorporar o motor LEAP. E a gente fala uma peça, né? Tudo começou com uma peça. Hoje a GE trabalha nesse projeto já, que é o Catalyst. É um motor praticamente todo impresso. Todo esse lado aqui é impresso. Só o turbo-hélice da frente ali, praticamente, que não é impresso. Então, a gente sai de um projeto de 855 peças para 12 peças, 5% de redução de peso e o consumo de combustível em 20%. A gente sabe que o consumo de combustível em motores aeronáuticos é bem alto e bem caro. Mas o que tem a ver a GSE com esses projetos? Mindset. Hoje, meu produto final não é nada impresso. Eu não chego no meu cliente, na Azul, na Gol ou na FedEx e entrego algo impresso para o meu cliente. A ideia é facilitar o dia a dia da operação, entregar soluções rápidas para a operação. E com a manufatura aditiva foi bem assim. Em 2015 a gente conseguiu 2 equipamentos, FDM, e a gente queria entregar isso para a oficina de uma forma que eles comprassem a ideia também. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, os nossos níveis de projetos eram baixos, eram poucos projetos. Uma das medidas que a gente fez foi colocar as máquinas na oficina. Então, nós criamos uma sala em vidro para a oficina ver aquela tecnologia, para gerar curiosidade, aquela pulga atrás da orelha. Para o cara dar aquela ideia maluca, sim, funciona. Então, nós fizemos isso. E aqui eu trouxe alguns cases de sucesso justamente por isso. Nenhum produto meu vai para o motor impresso, mas o processo é melhorado. Esse foi um dos casos, por exemplo, de uma ferramenta para uma usinagem robotizada, impressa em ABS Plus. Era para ser uma ferramenta de metal, geometria complexa, custo alto. Uma ferramenta dessa estava em torno de $2.000. Eu gastei $260 em material. O projeto eu ia ter que fazer do mesmo jeito. Então, eu estou contabilizando o projeto. Lead time era 30 dias para receber uma ferramenta dessa de metal. E em 27 horas eu tinha uma ferramenta pronta para a oficina. Então, minha resposta para a oficina é rápida. E competitividade é isso, respostas rápidas para os problemas que a gente tem. Fora redução de peso, né, para a ergonomia. Então, esse foi um dos cases. Como dessa ferramenta, nós fabricamos mais de 10. Então, se você multiplicar a redução de custo vezes 10, então o retorno de investimento é rápido. E a resposta mais rápida ainda. Esse é um dos cases que eu mais gosto. Ferramenta para produção, mesma coisa. Precisava implantar um reparo numa peça, tinha que fabricar uma ferramenta e tinha que dar uma resposta imediata à produção. Uma ferramenta de eletroerosão de plástico. Não soa muito bem. A gente colocou um fundo falso ali embaixo, uma barrinha falsa, para fazer o contato com o equipamento. Mas é justamente para isso. Em vez de esperar 25 dias, cadê o laser? 25 dias, em 13 horas o cara já estava com a ferramenta pronta na mão. Então, não tem resposta mais rápida para a oficina. Geralmente o pessoal da oficina ainda fala, né? Pô, eu já falei com a engenharia. A engenharia não trouxe a resposta, não trouxe a solução. Então, com isso aqui, no segundo turno, né, que a gente brinca, no primeiro turno o cara trouxe problema, no segundo turno da operação já estava a solução pronta. E não tem jeito melhor do que você conquistar a confiança do pessoal da oficina do que dando respostas prontas aos problemas que ele tem todos os dias. Então, esse é mais um case de ferramental que eu trouxe para vocês. Esse também para reparo. E o que acontece nesse caso? Ele tinha que aplicar um RTV, né, esse RTV em laranja, naquela geometria complexa, manualmente, trabalho manual, como se fosse de um artesão. Hoje você coloca uma máscara e faz a aplicação dessa. Simples. Depois que você consegue olhar assim, ninguém nunca pensou nisso? Não, ninguém nunca pensou nisso. O ferramental para fazer essas peças são 38 blades dessa por motor. Então, você consegue ver a redução de gasto de tempo, lead time de entrega desse monte de ferramentas para 38 ferramentas.
eram 90 dias. A gente conseguiu imprimir todas em 15 dias. O custo de ferramental fala por si só. Antes era $46 mil para entregar todos esses kits de 38 ferramentas, são peças grandes, de uma geometria complexa. A gente gastou $3 mil, então o retorno é muito rápido, se paga muito rápido essas máquinas. Fora o meu ganho, né, que é o ganho de qualidade, repetibilidade, velocidade durante o processo de reparo. Esse também foi um dos cases bem legais, multiplicado pela quantidade de motores que a gente recebe durante o ano. Era necessária a aplicação, mais uma vez, as peças são grandes, a gente está falando de motores de aviões. O cara tinha que aplicar lubrificante em todos aqueles dovetails ali, todos aqueles segmentos, na quantidade específica daquela fita. Então, a operação gastava 3 horas mascarando um disco desse, e 15 minutos aplicando lubrificante. Então, a tarefa do operador, que era aplicar lubrificante, era muito rápida, né? A tarefa em si, a aplicação de lubrificante. Mas o mascaramento era todo demorado. Então, criamos máscaras, mais uma vez, geometria complexa, que atendesse a necessidade do operador. Então, é praticamente plug and play. O cara vai lá, coloca, já está mascarado. Como situações dessa aqui, nós fizemos várias situações dessa. Esse case aqui economiza 3 horas no processo de reparo. Multiplicado pela quantidade de motor que nós recebemos por ano, dá algumas boas horas de economia. Falando não só na parte do reparo, esse case aqui serve também para a gente pensar nas atualizações que podemos fazer em nossos equipamentos na oficina. Isso aqui é uma retífica Creep Feed, que nós usamos para fazer a usinagem lá. E aqui saiu um tubo de arrefecimento, né, só que de cobre, com jatos, né, não uniformes, mas não na especificação que eu precisava. Então, com esse processo, nós fizemos bicos, mais uma vez, geometria complexa, exatamente no perfil da peça que eu precisava. Então, eu tenho vários kits desses aqui, lá em cima, está vendo? Estágio 1 ou 4. Então, tem vários kits desses, o operador vai usinar o estágio 1, ele pega o bico do estágio 1 e coloca, que sai exatamente no perfil da peça que eu vou usinar. Então, eu tive um ganho de qualidade, né? As trincas na peça diminuíram bem. Produtividade, a gente conseguiu, né, por ter um bom arrefecimento, 7 a 10% no parâmetro de corte. O setup da máquina, toda hora o operador tinha que colocar a mangueira certinha na melhor forma possível. Hoje já o setup está pronto. E o custo, quando eu falo do rebolo, teve uma economia do rebolo. Então, esse foi mais um projeto, não tem nada a ver com o meu produto final, mas está ligado diretamente à minha produção. Então, quando a gente fala assim, eu não vou usar manufatura aditiva porque o meu produto não é de plástico, mas aqui é só para a gente quebrar esse paradigma, ter essa mudança de mindset, pensar diferente. Esse caso também é bem legal. A gente sabe da atual situação financeira de todas as indústrias, nem todas as indústrias têm equipamentos novos. E a gente tinha um problema com o exaustor, que a paleta do exaustor não tinha mais no mercado para vender. A gente só imprimiu outra, substituiu. Não precisava comprar outra equipamento de exaustão só por causa da paleta. Bicos de equipamento de limpeza. Eu tinha que trazer esses bicos são pequenininhos, do Canadá. Abrir a ordem de compra, fazer cotação, receber os bicos, tem todo o frete. A gente teve a ideia de manhã e botou na máquina à tarde. Mais uma vez, resposta rápida para a oficina. É isso que a gente quer todo dia lá, para manter a gente competitivo e fazer o cara tirar o motor lá da Índia e mandar lá para a Serra de Petrópolis. E é frio lá, hein? Só que a gente barrou algumas coisas, né? O ABS, né? Falando, todos aqueles materiais são de ABS. Ele tem uma baixa resistência térmica, resistência química e resistência mecânica. Porque nós crescemos, a gente começou a usar tanto, que a gente estava usando até em outras áreas que esbarrava nessas características dos materiais. Então, fizemos a compra do novo equipamento, habilitado para materiais de alta performance, no caso, os dois úteis, e o nylon com fibra de carbono, reforçado com fibra de carbono. Essa peça aqui foi a primeira peça impressa em nylon com fibra de carbono no Brasil. Então, foi o símbolo da GE, motivos
óbvios. E levamos todas as ideias de mascaramento que não agregavam valor, né? A parte de mascaramento, porque o cara vai mascara a peça, depois aquele mascaramento que ele fez com fita, ele tira. Aquilo não está agregando valor nenhum ao produto final. Então fizemos mascaramentos dedicados, com geometria complexa para as peças, peças grandes. Nesse caso, por exemplo, ele tinha que fazer todo o mascaramento dessa peça para aplicar um lubrificante e deixar só aquela parte de cima ali exposta. Então é tudo com fita, trabalho manual, um tempo que não era necessário. Então hoje, plug and play, mascaramentos dedicados de geometria complexa e de entrega rápida para a oficina. Então, limpeza. Esse material aguentava uma limpeza de solvente. No caso, a limpeza, nesse caso, é feita com acetona. Teve uma redução de fita, do consumível. A gente não precisa comprar aquele monte de fita que a gente estava gastando durante todo o ano. Fora ganho de qualidade, repetibilidade e velocidade durante o processo de reparo. E esse caso aqui, uma redução de 30 minutos no processo do reparo. 30 minutos multiplicado por todos os motores que a gente faz durante o ano para essa peça, muito tempo. Esse foi mais um case, eu fiz um leverage daquele laranja para EDM, para eletroerosão, só que era o gabarito, eu fiz esse gabarito em ABS, ele não suportou tanto a resistência mecânica dele, quando eu fui prender a peça, então fizemos ele em nylon com fibra de carbono. Então esse é o primeiro gabarito em nylon com fibra de carbono que a gente tem aí impresso, para ferramental. Então, para EDM também, e mais uma vez, redução de lead time de 25 dias para 22 horas, redução do custo do gabarito de $1.225 para $220, redução de peso e o mais importante, resposta imediata à produção. O problema foi levado para a engenharia numa noite, na mesma noite a gente já botou para fazer na máquina, no dia seguinte a gente estava com a resposta já para a produção. Aqui mais um case de mascaramento, vendo? A peça grande, circular, toda mascarada com fita. Então, mascaramento com nylon ajudou a gente justamente pela resistência química, devido à limpeza com solvente. Então, o material que aguentava bem a parte de limpeza do solvente, né? O ABS ele derretia todo. Então, nesse caso aqui, 20 minutos no processo de reparo. 20 minutos multiplicado pela quantidade de motores que a gente tem é muito tempo, fora a redução de consumível. Geometrias menores, mas de grande quantidade. Essas booster blades são 302 por motor. Então, o operador gastava um tempo danado mas fazendo esse mascaramento para aplicar o lubrificante exatamente nessa área. Mais uma vez, esse projeto foi uma redução de 19 horas no processo de reparo. Eram gastas horas, horas e horas mascarando essa peça. Várias pessoas mascarando, fazendo um trabalho manual, trabalho de artesão. Mais uma vez, redução de fita, o consumível, redução das horas, repetibilidade. Eu tenho certeza que o lubrificante está na medida certa, na quantidade certa. Então, essa foi mais uma das ideias legais que a gente teve e que ajudou devido ao material. Que agora esse material é todo reutilizável, né? Limpo, coloco para limpar com acetona, já posso usar no próximo motor. Fila. Tem um problema bom para resolver. Tenho 3 máquinas hoje. Elas não dormem. Como o Wagner disse, 24 horas, 7 dias por semana. A gente tem que botar projeto no sábado, no domingo, para não perder 24 horas de impressão. Eu tenho mais de 80 projetos em fila de impressão. E vou ter mais. Semana que a gente tem feito lá na GSelma? Fazemos eventos no chão de fábrica com todos os operadores da área. Hoje vamos atacar pintura? Vamos atacar pintura. Chama todo mundo da pintura, coloca tudo numa sala e vamos dar ideia. Porque inovar é isso. Escutar, o cara está 20 horas por dia, 20 horas semanais, horas e horas com contato com a peça. E ele sabe do problema, ele sabe da melhor forma. Então, parte da engenharia também é envolver esse tipo de pessoas, não só entregar uma solução. Escutar o problema e casar junto. Porque não adianta nada eu imprimir esse monte de coisa e o operador não usar. Então, a ideia tem que ser comprada por todos os lados. Então, esse é um problema bom para resolver. A gente tem três máquinas que já estão super lotadas. Semana que vem temos mais um evento em chão de fábrica para pegar mais projetos. E geralmente a gente tira em 50, 60 projetos por evento. Então a fila tende a aumentar demais. É um problema muito bom para resolver. Pessoal, então é isso. Deixo para o final uma frase que eu gosto bastante. Nós estamos imprimindo o futuro da aviação. Mais uma vez, nosso produto final, Selma, Brasil, Petrópolis, não é nada impresso. A GE tem as peças impressas, os motores impressos.
Mas a mensagem que eu vim trazer aqui com esse monte de case de sucesso é essa, da gente pensar diferente. O meu produto final não precisa ser impresso, mas o que leva o meu produto até o meu produto ser final, a gente pode imprimir. É um mascaramento, é uma ferramenta, é um gabarito. São respostas rápidas para a oficina. E o comprometimento com a oficina também ajuda muito. As respostas, os feedbacks deles são bem legais. Então, deixa aí essa apresentação aí.